Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nós vamos começar hoje a introdução do livro de Joel. E é um livro de 3 capítulos. Antes da gente entrar na carta propriamente dita, nós vamos dar uma palhinha sobre o tema do livro, o profeta, a época, e um esboço do que nós vamos ver nas aulas seguintes. Então, vamos lá. A introdução do livro de Joel é a lição número 42 do estudo dos profetas menores. E vamos lá. Primeiro, o livro e a data. O autor é o próprio Joel, o profeta, e a data é de 835 anos antes de Cristo. O profeta e a sua época. Bom, primeiro, o nome Joel significa Javé é Deus. Ao que parece, escreveu nos dias do jovem rei Joás, que foi em 835 até 796 a.C., que depois de sua ascensão ao trono com a idade de 7 anos, nós podemos abrir lá em 2 Reis 11, 21, e eu tenho assim Joel 3, 4 e 19. Abre lá. É Reis, 2 Reis 11, 21. Show? E aí? Era Joás da idade de 7 anos, quando fizeram rei. Então, Joás ele teve que reinar um pouco cedo demais, né? Foi um fato aí de o pai dele ter sido morto antes da hora, né? De passar o trono para ele. E ele teve que assumir. Só que assim, ele assumiu por causa da linhagem, né? Não é porque isso, de fato... É porque era obrigatório. Não era porque realmente era para acontecer nessa época. Mas ele teve que assumir, com 7 anos de idade, o reino de Israel. O reinado em Israel. Então, ele regeu a nação com alguns sacerdotes, né? O que acontece é que sozinho ele não tinha como cuidar do povo de Israel. Ele era uma criança de 7 anos, ele não entendia nada de reino, né? Então, com a ajuda dos sacerdotes, ele governou Israel. Embora certos comentaristas datem esse livro o pós-exílio, no período do pós-exílio. Só que os inimigos de Judá, eles não são identificados nas profecias como sírios, assírios ou babilônicos. Então, se fosse pós-exílio, né, eles teriam sido identificados como os inimigos de Judá nessa época. Como lá em Joel 3, 4 e 19, olha só, 3, 4. Que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora. Cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Certo? Então aqui ele está falando, Pai do Senhor Márcio, aqui ele está falando de Tiro e Sidom e Filistia. Ele não fala dos assírios, sírios nem dos babilônicos. E lá no versículo 19, ele diz assim: o Egito se tornará uma assolação, uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então, você vê aqui que ele identifica novamente o Egito e os Edomitas, né, que nós estávamos estudando em Obadias. Então, os babilônicos, assírios e sírios, eles não são citados aqui. Então, não foi na época datada após exílio. Então, o que provavelmente ela foi escrita foi na época do reinado de Joás, né, sobre Judá, em 835. A profecia foi ocasionada
por causa de uma forte seca e uma devastadora praga de gafanhotos, que Joel considerou um castigo pelos pecados do povo. O profeta também retratou essa invasão de gafanhotos como um exército, o precursor de uma grande campanha militar no dia do Senhor. Aqui já começa a falar um pouco da parte escatológica, né? Olha lá vamos estar lendo esse texto aqui. Joel 2, do 1 até o 11. Eu vou ler o 1. Diz assim: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de trevas, dia de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessa, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande, poderosos, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto desolado. Nada lhe escapa. O seu parecer é como o parecer de um cavalo, correrão como o cavaleiros. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como o povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles temerão os povos, todos os rostos são como tirsnadura da panela. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detém o seu caminho. Ninguém apertará o seu irmão. Não, aí. é o de baixo. Não é? 9. É o 8 que eu estou lendo. Você leu o 7? Então vai. Ninguém apertará a seu irmão, cada um pelo seu carreiro, sob a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Assaltam a cidade e correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles temerão a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua, se enegrecerão e as estrelas retirarão do seu esplendor. O sol levanta a voz diante do exército, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso quem executa suas ordens, assim grande é o dia do Senhor, muito terrível, quem o poderá suportar? Então aqui, sim. Então aqui Joel ele identifica esses gafanhotos, né? Você vê ele falando dos gafanhotos aqui comparando como cavalos, como cavaleiros, e vão diante da lança e nada detém, né? E aí vai. Fala que o sol vai até enegrecer por causa da nuvem de gafanhotos tão grande que vai encobrir o brilho do sol, né? Imagina uma nuvem de gafanhotos desse tamanho, dessa imensidão, né? E foi terrível essa praga que aconteceu. Devora tudo. Também está lá em Apocalipse, né? No capítulo 11 em diante. Isso, e também é o que eu estou falando. Essa desolação, essa assolação que houve dos gafanhotos nesta época é comparada como o que ele acabou de falar aqui, né? Na época escatológica, no dia da grande tribulação, que haverá algo similar a isso aqui, né? O sol se enegrece, as pragas vêm, os demônios, né? E vem afligindo a vida das pessoas. Então ele compara os gafanhotos com o tempo da grande tribulação. O tema principal da carta consiste em uma intervenção especial de Deus nos acontecimentos da história humana. 3 facetas do dia do Senhor são perceptíveis. Primeiro, alguns textos aqui a gente já vai estar abrindo. O primeiro texto está lá em Sofonias. Sofonias 1, 14 até o 18. Sofonias.
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amado, Badias, Jonas Pequeno, Argeu, acho que é Argeu, Sofonias. Depois de Abacuque. É um livro pequeno também. Sofonias também é um livro de 3 capítulos. Sofonias 1, do 14 a 18. Depois a gente volta para Joel, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Isso aí é o primeiro tempo. Bom, primeira coisa. A histórica. Ou seja, a intervenção de Deus na história passada de Israel. Nós temos essa referência lá em Sofonias. Vamos estar lendo aqui. 14 diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem mais poderoso. 15. Esta é a cidade alegre desde... É isso mesmo, né? Não, você está lendo o capítulo 2. 15. Aqui. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta e de rebate, contra as cidades fortes, contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Aqui ele também fala da profecia do tempo vindouro, né? Nós também temos a referência lá em Joel 1,15. Que dia, o dia do Senhor está perto e vem como assolação o Todo-Poderoso. E agora nós vamos ver. E as nações pagãs, lá em Isaías 13:6 e Jeremias 46:10. Deixa eu abrir um aqui, vou abrir Jeremias 46:10. Achou Isaías? Pode ler então. Isaías 13:6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. E Jeremias 46:10. Porque este é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto com o rio Eufrates. E Ezequiel 33. Pode ler. Porque está perto o dia do Senhor. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado e tempo dos antigos ele será. Certo? Então aqui ele faz também referência da intervenção de Deus na história da humanidade, tanto dos povos pagãos quanto o povo de Deus. E o segundo, a ilustrativa, em que um incidente histórico representa um cumprimento parcial do dia escatológico do Senhor. Nós temos a referência lá no texto de Isaías 13, do 6 até o 13. Eu vou ler o 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Achou? Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Versículo 8. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores, eis que se angustiarão como a mulher
parturiente. Cada um se espalhará do seu próximo, e o seu rosto serão rostos framejantes. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas do céu e os astros se deixarão brilhar, a luz e o sol se escurecerá, ao nascer da lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a soberba e a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro, ouro puro, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa do dia do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Bom, essa aí é ilustrativa a respeito do dia vindouro de Deus também. Ele já tinha lido o versículo 6 desse texto aí, agora a gente terminou. E o terceiro, a escatológica. Este dia escatológico inclui o período da grande tribulação. Aí nós temos aí Isaías 2, do 12 ao 19, e o 4, 1. Aqui. Isaías 2, do 2 ao 19. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. Para ele afluirão como todos os povos. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublime, contra todos os cavalos de Bazã. Não. Versículo 3, não é? Versículo 3. É 13? Então eu vi errado aqui. Eu vou ler de novo então. Isaías 2... 12, 13, 12. Eu vou ler o 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será como todo soberbo e altivo contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Pode ler? E contra todos os cedros do Líbano, alto e sublime, contra os cavalos de Bazã. Carvalhos. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados. E contra toda a torre alta e contra todo o muro firme. Contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. 17. Você faço duas coisas juntas. Show? Não. 17. É 2. Capítulo 2, 17. Altivez do homem, e a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Os idosos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas, concavidades das rochas e as cavernas da terra por causa da presença espantosa do Senhor, por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. E capítulo 4, versículo 1, deixa eu ler aqui. 7 mulheres naquele dia lançarão a mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. E a segunda vinda de Cristo, lá em Joel, deixa eu ver um pouquinho aqui, eu não anotei o capítulo aqui, deixa eu só achar aqui. Joel 2, do 30 até o 32.
Diz assim, 30. Mostrarei mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Achou? Não abri lá. Eu vou ler. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e Jerusalém estarão os fortes, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E no milênio, que nós temos lá em Isaías 4:2, pode ler 4:2. Fechou? Isaías 4:2, eu vou ler o 12, 19. Naquele dia, renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E versículo 12, deve estar errado aquilo ali. Deixa eu ver aqui um minutinho só. Acho que é o capítulo 12, mas ainda não vamos ler o capítulo todo, não. E 19, do 23 até o 25. Capítulo 19? 23 ele diz assim: naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão como assírios. Naquele dia, Israel será terceiro como o Egito, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Muita coisa vai mudar na época do milênio, coisa que a gente nem imagina que ia acontecer, mas Deus faz mudar muita coisa. Bom, e nós temos também Jeremias 30, do 7 até o 9. O 7 diz assim: ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos. E que servirá o Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que levantarei. Bom, então aqui nós vimos os 3 temas principais, as 3 facetas do dia do Senhor na carta de Joel, que nós vamos ver, que vai ser sobre esses assuntos aí: primeiro histórico, ilustrativo e escatológico. Aqui é um esboço da carta que nós vamos estar estudando. O primeiro tema, separado dos outros aí, é o versículo 1, que é o título e o autor, né, que simplesmente a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. É só isso aí. Isso aí é o que a gente vai saber sobre este homem, esse tal de Joel. Versículo 1, capítulo 1. O segundo tema é a desolação. Aí vai ser do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 17. Até aí é o tema da desolação. Aí nós temos o primeiro ponto A, o caráter da desolação, capítulo 1, versículo 2 até o 12. B, as reações à desolação, capítulo 1, do 13 até o 14. C, o retrato da desolação, capítulo 1, do 15 ao 20. D, a profecia da desolação futura, capítulo 2, do 1 até o 11. E a exortação em vista da desolação, do capítulo 2, do 12 até o 17. Aí encerra o segundo tema da carta. Aí o terceiro tema, que é o final, é o livramento.
a promessa do capítulo 2, 18 até o 3, 21, para encerrar a carta. Então, a promessa do livramento imediato, 2, do 18 ao 27. B, a promessa do livramento futuro. Aí é do capítulo 2, versículo 28 até o 3, 21. Aí nós temos 3 pontos desse tema B, que é o primeiro, seu início, do capítulo 2, do 28 ao 32. 2, seus juízos, do 3, do 1 ao 17. E o terceiro, que encerra, a sua construção, do 3, do 18 até o 21. Então, esse é o livro que nós vamos estar estudando a partir da próxima aula, né? Nós vamos parte por parte aí, nós vamos ver a parte A primeiro, lá no capítulo 1 até o versículo 12. Depois nós vamos continuar os outros domingos. Amém, meus amados? Esse aí é o estudo de hoje. Deus abençoe a vida de cada um. É só uma introdução à carta. E já já nós vamos estar encerrando aqui. O pastor vai estar continuando. Em nome de Jesus.